obrigado por ter aceito o nosso convite, uma honra tê-la conosco, muito obrigado por ter nos ajudado a fazer esse negócio acontecer e o palco é todinho seu. Obrigado. Vou tirar o fone que minha voz é estranha, gente. Tá, já. Olá, boa tarde. Antes de começar a apresentação, quero falar um pouco do que eu senti hoje chegando aqui. Eu trabalho em hotelaria faz alguns anos e a hora que eu parei o carro no estacionamento e vim andando para cá, eu senti um mix de emoções. E em 2 anos, onde a hotelaria ela teve grandes desafios de fazer a operação funcionar, você vê um evento funcionando de novo e a gente aqui junto, é uma emoção enorme. E eu sei que é para todo mundo, mas eu lembrei cada momento desses 2 anos, a gente trabalhando na operação, a Meliá trabalhando para não fechar hotéis, para levar segurança para as pessoas, para fazer com que o cliente se sentisse bem. Eu senti uma emoção absurda entrando aqui, eu fiquei emocionada, falei para o pessoal do Caos. É impressionante como a gente consegue aprender tanto em momentos diferentes. E que bom que a gente está aqui e que bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Muna. Só um minutinho. Bom, meu nome é Muna, eu vou começar essa apresentação sobre diversidade de uma maneira um pouco diferente. Vou falar da minha história e vou fazer ela com um pano de fundo para contar um pouco sobre o que eu entendo, o que a gente entende como companhia também, que a diversidade pode ser feita. Então, como eu disse, meu nome é Muna, eu nasci num país que deixou de existir, que é a antiga Iugoslávia, que se tornou, no meu caso, Sérvia. Esse mapinha traduz muito bem toda essa história dessa mudança de país. Eu sou filha de árabe, da Palestina, meu pai, que foi estudar odonto em Belgrado, onde ele conheceu minha mãe, que é brasileira, que foi estudar medicina por lá. E depois de um tempo juntos, eles me tiveram, eu nasci pequena, numa época que a Iugoslávia era comunista, onde as limitações políticas e sociais eram muito grandes para quem era estrangeiro. Depois de um tempo, meus avós maternos, imigrantes, me trouxeram para o Brasil, porque meus pais não conseguiam cuidar de mim por motivos sociais, de não ter condição de levar para a escola, enfim. E eu vim para o Brasil muito pequena, vim para o Brasil com menos de 2 anos. E quando eu cheguei no Brasil, o desafio era muito grande do idioma, porque apesar de eu ir para a escola muito cedo, na minha casa só se falava um idioma estranho, que era o sérvio-croata. Então tinha uma resistência muito grande na escola de escutar uma criança falando um idioma que era estranho. Eu falava português, mas na verdade na minha casa eu não falava. Depois meus pais se formaram, meus pais se separaram, meu pai mudou para a Alemanha, onde ele vive até hoje. Ele teve outras famílias, diferentes nacionalidades. Minha mãe casou com meu padrasto, que é africano, negro. Eu tenho 2 irmãos, na verdade eu tenho 6 irmãos, diferentes casamentos dos meus pais. E minha mãe casou com um africano que fez uma diferença muito grande na minha família conservadora. A minha infância foi uma infância com avós maternos, imigrantes, que vieram para o Brasil. Eu passei minha infância e minha adolescência escutando que mulher deveria ser independente, que é a educação que faz a diferença, que quando você tem educação e quando você tem informação, você não depende de ninguém, que a sua dependência ela só acontece se você tem limitação de conhecimento. E eu digo para vocês que eu tive muita sorte de ter escutado isso durante toda a minha infância e adolescência. Mas os desafios que eu vivia e que todo mundo vive, ele vai muito além daquilo que você traz como informação familiar para a tua vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Meu grande desafio foi eu cresci pronta para ser uma pessoa que estava absolutamente decidida a trabalhar com economia, trabalhar com o mercado financeiro. Fui fazer economia, me formei antes de me formar, aos 20 anos me tornei mãe. Eu estou colocando a foto aqui do meu filho, que é o grande amor da minha vida, o Nicolas, que hoje tem 26 anos. E aí, do dia para a noite, tudo que eu construí na minha vida, estudar muito, ser independente, do dia para a noite eu comecei a encarar um mercado de trabalho extremamente resistente. A mulher resistente, a mulher com filho resistente, a mulher que tem histórias que não estão dentro do padrão que o mercado acredita que seja, e mulher que é gorda, porque a gordofobia já existia há muito tempo. Eu trabalhei muito, sempre tentando mostrar mais do que eu deveria no normal de uma posição para conseguir espaço. Isso foram durante anos que eu conquistei espaço como executiva, que eu atingi um caminho bacana, mas mais do que isso, como propósito de vida. O que é propósito de vida? Eu decidi, com toda a minha história de vida, fazer diferença na vida de outras pessoas. Trabalhar de um assunto que nem se falava tão abertamente chamado diversidade e inclusão, mas de uma maneira de incluir as pessoas que por algum motivo se sentiam fora
daquele padrão que o mercado define. Contudo, então, as minhas histórias sempre foram, a minha história profissional sempre foi muito galgada por mostrar para o mercado, para onde eu trabalho, que você pode sim fazer tudo aquilo que você acredita que é possível. E o mercado profissional precisa de algum jeito entender como é que você consegue fazer com que essa mudança aconteça. Eu vou trazer um pouco de dados de diversidade que não são novidades, mas são novos de 2019 e 2020. Apesar dos esforços, a diversidade é vista como uma barreira no avanço da organização. Isso é claro. Muitas organizações não aceitam a diversidade ou acham que é um esforço desnecessário ou acham que é mimimi, o que é uma pena, mas acontece. No Brasil, um profissional branco ganha em média 73% a mais do que um negro. Essa é uma realidade para todo mundo. Entre os PCDs que possuem emprego, a maioria nunca foi promovida em sua carreira e nunca recebeu um aumento salarial. E um estudo que foi feito em 2020 nos Estados Unidos identificou que esses profissionais vindos de classe mais pobre têm 32% menos chance de serem promovidos a cargo de gerência. Essa é uma realidade mundo, tá, gente? Em 2019, as mulheres brasileiras receberam 77,7% do rendimento dos homens. Em cargo de direção ou gerência de profissionais, as mulheres recebem cerca de 30% a menos do que os homens nas mesmas posições. O levantamento nacional revelou que cerca de 38% das empresas têm restrições para a contratação de homossexual. Mais de metade, 52% de pessoas com deficiência no Brasil estão fora do mercado de trabalho. Em uma pesquisa global, que aconteceu também ano passado, 84% dos profissionais afirmaram ter recebido microagressões enraizadas em preconceitos no ambiente de trabalho. Aí a pergunta que eu faço para vocês, para a gente. A diversidade, ela não existe em uma cultura inclusiva. Não adianta a gente falar de diversidade, das coisas mais lindas, dos pilares mais incríveis, se eu não trouxer uma cultura de inclusão. De nada adianta eu falar que eu tenho pilares para gênero, para raça ou qualquer um, se eu não preparo a minha cultura para receber a diversidade. É mais fácil eu falar que eu tenho as práticas de mercado, mas mais desafiador eu pegar e fazer com que a minha cultura interna receba a pessoa. A pessoa só vai se sentir incluída se ela falar o seguinte: eu me identifico com quem está aqui dentro. Isso é mudança cultural. E a mudança cultural ela acontece, obviamente, nos cargos gerenciais de decisão, mas ela chega na operação. Por quê? Também de nada adianta a minha liderança estar super aberta para poder fazer a inclusão se eu não pego cascatéis para operação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de inclusão, a inclusão não tem que ser um pilar de gênero, raça, tem que ser o total. Vamos falar de um pilar de inclusão de educação. A gente tem, infelizmente, por hábito, querer contratar pessoas que fazem faculdade de primeira linha. Ou só tem faculdade. Aí a pergunta que eu falo, como é que eu falo de inclusão se eu não dou a chance para alguém que não teve a oportunidade de estudar poder trabalhar em algum lugar? Então não é inclusão. Então eu não consigo me identificar com o ambiente que eu trabalho, sabe por quê? Porque eu não acho que onde eu trabalho eu tenho condição de chegar a algum lugar. De nada adianta eu pegar e contratar um PCD para cumprir meta. Cumprir meta, desculpa, eu tô falando o seguinte, bota para dentro, a gente dá um jeito, vai cumprindo meta. Não. Como é que eu faço inclusão real? E inclusão não é só pegar e colocar a pessoa para dentro. É fazer com que a tua operação, com que o seu time respeite quem está lá dentro. O que é respeitar? Respeitar significa que a inclusão acontece de dentro para fora. É o exemplo. A pior coisa que tem no mundo é alguém que fala o discurso lindo, maravilhoso, e quando vê alguém criticando o outro, fica em silêncio. Isso chama-se cumplicidade, isso é crime. Então, se eu escuto alguém agredindo o outro, em qualquer que seja o tipo de ofensa, eu estou sendo conivente, isso não é inclusão. Então, a inclusão, ela parte do princípio que a cultura tem que ser real. Você não é obrigado a gostar do que eu gosto, mas você é obrigado a respeitar as minhas escolhas. Eu sou obrigado a respeitar as suas escolhas. Você não é obrigado a ter a mesma religião que eu, mas você é obrigado a respeitar a religião que eu tenho. Respeito. Por isso que a principal palavra que define a inclusão, que leva para a diversidade, é o respeito. E essa diferença ela acontece quando eu tenho uma cultura que me faz sentir parte. O senso de pertencimento ele só acontece quando eu me sinto acolhido, acolhida. E esse acolhimento ele acontece da maneira que eu consigo fazer com que as coisas andem dentro da minha empresa. E a gente vai falar de uma coisa que chama-se viés inconsciente. E como é que o viés inconsciente ele pode impactar o desenvolvimento de uma cultura inclusiva e o avanço da diversidade na companhia? Não sei se todo mundo conhece, e a gente tem um tempo X, mas eu vou falar rapidamente. O viés inconsciente, tudo que você carrega uma vida toda, do que você escutou, dos ambientes que você viveu, daquilo que você ouviu na tua vida.
O viés inconsciente é aquele que você fala, eu não tenho nada contra contratar uma pessoa homossexual. Eu tenho até amiga homossexual, tenho amigo. É a frase clássica do viés inconsciente. É a frase clássica de você chegar e falar o seguinte, tá tudo bem, sou super feliz. Que isso, tá louca? Não tem nada, nenhum problema. Tem problema, é o viés inconsciente. Enquanto eu não quebro a barreira do viés inconsciente, sabe o que acontece? A diversidade não acontece. Porque a inclusão não está acontecendo, porque ela não é de verdade. Se eu não quebro essa barreira, não funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês na hotelaria. Eu não sou estereótipo clássico de hoteleiro. Quando você olha para um hoteleiro, ele está super bem vestido, legal, me visto bem, tento sempre me vestir adequado, mas é a pessoa que tem um estereótipo mais magro, que é mais definido, legal. O que você faz com mudanças numa companhia? Como é que você faz uma mudança de inclusão? Na hora que você chega no hotel, por exemplo, e você vai chegar e o mensageiro vai te receber. Olá, senhor, senhora, seja bem-vindo. E esse mensageiro é negro. O viés inconsciente de muitos clientes é, que isso? Não bota a mão aqui na minha mala, o que aconteceu? Às vezes não é nem a maneira de falar, é no olhar. Para mim, o viés inconsciente, a não inclusão, parte do colega meu de trabalho, que muitas vezes apoia essa atitude do cliente e não fala nada. Por isso que eu digo que a diversidade e inclusão começa dentro e não começa fora. Por quê? Na hora que eu me sinto apoiada pela empresa e falo, o senhor tem que me respeitar. A gente não aceita de preconceito, você muda completamente a maneira de se relacionar. E o meu papel e o seu papel é o que faz a diferença. Não só como RH. RH não tem como carregar nas costas uma mudança sozinho. Não existe isso. É todo dia. É todo dia você chegar e falar, isso não é aceito. Ai, Munda, mas é uma brincadeirinha, não tem graça. Mas Munda, a Renata, que ela não liga que fale, que ela é esquisita, não tem graça. Não tem que aceitar. Não, mas eu tô brincando, ela é da China, mas tem preconceito contra ela, mas é brincadeira. Oriental, não tem graça. Quando você é conivente com isso, você não faz com que a inclusão seja de verdade. Pelo contrário, você faz com que ela seja absolutamente mentirosa e fora de compasso. E o que acontece? O que você faz para revolucionar a diversidade e a inclusão nas empresas? Transformando teorias em ações reais. Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que você faz é ter uma proximidade, é ter o acolhimento, é trazer a pessoa para dentro e falar, eu recebo você. Para eu ser um colaborador que sou disposto a fazer parte da tua empresa, engajado, disponível para melhorar a produtividade, melhorar a minha rentabilidade, eu preciso saber que aqui eu tenho respeito. Aqui eu tenho o quê? Ouvido. A pessoa me ouve. Se a empresa não tem como cultura fazer isso, tenha certeza que o teu colaborador não ficará com você ou ficará de mentira. Então a inclusão tem que ser nas atitudes que a gente tem, da liderança para a operação. Como eu disse, não adianta nada a operação pegar e maltratar o colega, e a liderança é um discurso lindo, maravilhoso de inclusão. Tem que ser um combinado de coisas que funcionem. Eu digo isso porque, por muitos anos, e até hoje, muitas vezes, a pessoa chega e me olha e fala, nossa, que bacana a carreira que você teve, nossa, deve ter tido muitos desafios, e me olha de cima para baixo, porque olha e pensa, nossa, mas como é que alguém que no começo da carreira tinha não, eu quero trabalhar com o mercado financeiro, e diziam para mim, nossa, mas você é mulher, mercado financeiro não dá certo, mas com criança, 21 anos, criança, e você sabe, quem é gordo, demora para andar, às vezes fica cansado, quer dizer, eu tô falando isso em 98, 99, infelizmente, em 2022 você escuta isso ainda. Não só sobre gordofobia, sobre homofobia, sobre preconceito da maneira que você fala. Vocês imaginam que a gente trabalha numa operação onde a gente tem pessoas de uma governança, que é aquela pessoa que arruma a cama, que o cliente vai dormir, e a governanta, que deveria respeitar a colega, ela chega e fala, como se é lentinha, né, camareira, para limpar a cama, para arrumar essa cama? Nossa, que lentinha, que coisa horrorosa. Cadê o respeito de eu como líder para a pessoa que muitas vezes demora mais para fazer algo, mas não quer dizer que ela não é uma pessoa que tem capacidade. O meu potencial, a minha capacidade de fazer a diferença dentro de uma companhia, ela vai das atitudes que eu tenho. Eu não posso cobrar o senso de pertencimento se eu não faço com que o pertencimento seja algo que me dá prazer, alegria e realmente admiração. Essa frase eu sempre leio e reflito a respeito porque eu acho que ela traz muito do que a gente está conversando no mundo. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. O ódio se aprende? Sim. E se eu aprendi a odiar, eu posso aprender a amar também. Porque o amor que você leva para a pessoa, a amorosidade que você leva para a pessoa é o que faz a diferença.
Eu só consigo me encantar pelo lugar que eu estou se eu consigo fazer com que a pessoa se sinta dentro, pertencente. Eu só consigo ser pertencente se a pessoa se sente incluída, independente de onde ela está. Não tem grupos diferentes, grupos minoritários. É impossível falar de minoritário tendo tanto negro no Brasil, tendo tanta mulher no Brasil e falar que é minoritário. Por favor, isso aí é muito ultrapassado, é old fashion, não tem nada a ver. Pelo contrário, a inclusão está exatamente aí. É a gente parar de rotular e a gente começar a fazer o nosso papel. Cada um que a gente pode fazer da maneira que tem que ser. É isso, pessoal. Muito obrigada. Muna, calma que eu quero que você fique comigo um minuto. Muna, eu te admiro, porque... Vamos dividir o microfone aqui? Obrigado. A gente está vivendo um momento, né, Muna, ouvindo inclusive a tua apresentação, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande das pessoas em conseguir colocar a diversidade por meio de comportamento observável. Você já deu várias dicas. Se tivesse que dar uma, frisar, façam isso em primeiro lugar. Agora acho que melhorou, né? Melhorou? Não. Parece que a gente tá no mar, assim, vem uma onda, vocês estão vendo? Fecha os olhos, você vai ver uma... Isso que eu ia falar, vamos aproveitar, curtir o mar. Aproveitar, curtir, né? Muna, uma única questão para usar. Como é que a gente começa a diversidade sem ser da boca para fora em comportamento observável? Comunicação, transparência na comunicação. É você falar dos assuntos abertamente. O que é falar abertamente? É você trazer para dentro de casa a tua empresa aqueles temas que todo mundo fala, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que... Vamos pegar hotelaria. Será que é a hora que eu colocar uma negra ou uma oriental ou uma pessoa homossexual numa recepção vai ser um problema para o cliente? O problema está em você, na comunicação que você não trouxe e falou. Esse é o valor da empresa que eu tenho. Então é a comunicação que faz a diferença enorme dentro de qualquer mudança organizacional, cultural. Muna, seria legal que as pessoas te convidassem também, né? Eu sei que tua agenda é complicada, mas para te levar também para as empresas. Muna Hamad, meus amigos. Obrigada, gente. Muito obrigada.